Seja muito bem-vindo a mais uma aula de português em casa. Esperamos que te encontres bem e antes de começarmos a aula, vamos recapitular toda a matéria que demos na aula anterior, certo, Patrícia? Vamos a isso. É isso mesmo. Então, na aula passada, lemos e analisámos um excerto da obra A Asa e a Casa, de Teresa Rita Lopes. Estás recordado? Depois fomos à descoberta do complemento oblíquo, função sintática introduzida por uma proposição ou por um advérbio. É verdade, Marta. E de seguida analisámos o modificador do grupo verbal, que, como deve estar recordado, nos traz informação adicional sobre o assunto tratado na frase e essa informação poderá ser sobre tempo e modo. Exatamente. E lugar. Também falámos sobre frases ativas, sobre frases simples e sobre frases complexas. Percebemos que a frase simples pode ser constituída por um verbo principal ou um verbo copulativo. Já a frase complexa terá que ser constituída por dois ou mais verbos principais ou copulativos. Obrigada, Marta. E isso leva-nos ao nosso desafio. Portanto, lançámos-te um desafio que nós também, como sempre, assumimos. Eu tenho a certeza que acertaste, mas vamos confirmar. Tinhas que juntar duas frases, tornando-as em frases complexas, juntando-as com uma palavra, que estava entre parênteses. Repara, ele deu um grande sorriso quando ela entrou na sala. E a segunda frase era: podes brincar toda a tarde porque fizeste o trabalho de casa. Parabéns, acertaste. Marta, e já que falamos em sorrisos, este fim de semana sorri bastante. Porque estive a recordar algumas das viagens que fiz durante a minha infância e até agora já na idade adulta. Eu adoro viajar, mas infelizmente nos tempos que correm, viajar não nos é possível. Temos que viajar, se calhar, através de outras formas, através dos livros. Exatamente. E os livros, quando viajamos através deles, das histórias que eles nos contam, levam-nos a sítios incríveis e a descobrir personagens fantásticas. Concordas? Concordo plenamente contigo, Patrícia. Aliás, como sempre, bom, viajar faz-nos crescer, mas nós, além de viajar, podemos viajar através da leitura, através dos nossos livros, como tu disseste muito bem. E estava a pensar que quando nós viajamos através das leituras, conseguimos mergulhar e descobrir novos mundos, conhecer seres fantásticos. E isto faz-me lembrar aqui uma obra, falar em seres fantásticos, povos surpreendentes, um livro que eu acho que tem uma história muito interessante. As Viagens de Gulliver. Conheces, Patrícia? Conheço, Marta. Do autor conhecido irlandês Jonathan Swift. É verdade. E já que falas desse livro, a minha memória diz-me que já houve vários outros autores que fizeram adaptações dessa história. E até julgo que para o cinema já foi utilizada a história do Jonathan Swift e foi realizado um filme que retrata essas mesmas viagens de Gulliver. O que é que achas de vermos o trailer? Eu acho que é uma ótima ideia, mas antes vai buscar o teu caderno, vai buscar um lápis, porque eu quero que estejas muito atento, porque vais precisar de descrever as paisagens, a ilha, propriamente dita, e os habitantes. Estás pronto? Vamos a isso. Vamos. I got a writing sample I've been working on. It's dynamite. I had no idea you wrote. So who are your influences? Shakespeare, Krakauer, the hot mom who wrote Twilight. I have the perfect piece to start you off with. There's a guy who claims he has the secret to the Bermuda Triangle. We'll see you in 3 weeks with a story that's gonna blow your mind. From the studio that brought you Night at the Museum. Where are you from? I'm from the island of Manhattan. Were you the president? I was actually known as President the Awesome. For the first time in his life, people are looking up to him. To land a princess, you gotta employ some grade A cortage. Could you teach me? Next time you see her, just tell her I'm really into you. Got a lot of things going on. I'd like you to be one of them. And he's finally standing out. Slide to unlock. 12 messages, Mr. Popularity. But just when he thought he found his place, they found out who he really was. I challenge you to a duel. So you accept? Make a move.
gave us your word. I'm sorry. I'm just a guy from the mailroom. This year, Gulliver, you think of yourself as this small little thing, but that's not how I see you. You can do this. he'll prove he's the hero. Well, I'd like to be your protector again. How are we to believe anything you say? Because my word is my bond. This time. He always pretended to be. The Blefuscians attack. Time to vanquish. Jack Black. Hey, dudes. I come in peace. I'm invincible. Gulliver's Travels. Pause game. That's cute. Divertido este certo, não achas? Eu acho que aconselho aqui o visionamento deste filme. Bom, Gulliver gostava de facto muito de viajar. Verdade, Patrícia? Verdade. Tem um espírito aventureiro e não temia o desconhecido. Sabes que ele, por sua iniciativa, decidiu ir conhecer o mundo. A sério? É verdade, mas a história não começa muito bem. A história começa com o naufrágio do navio em que ele seguia a viagem. É verdade. Será que os nossos alunos estiveram atentos às caracterizações que foram feitas ao longo do vídeo? Vamos testar a concentração deles? Vamos ver. A ilha, tomaste atenção? Vamos falar um pouquinho sobre ela. O que é que percebeste desta ilha? Muito bem, que era moderna, verdejante e tinha vários monumentos, estou de acordo. E quanto aos habitantes, o que é que podemos perceber? Que eram minúsculos, confiáveis, amigáveis e bastante divertidos, não concordas, Marta? Concordo. Os liliputianos, não é? Os liliputianos. Portanto, ele chegou a uma ilha chamada Lilliput, é Daí verdade. termos os habitantes liliputianos, não é? Eram personagens bem pequeninas, mas com um espírito aguerrido. Pela mínima coisa, disputavam uma guerra. Incrível. Bem, há pouco estávamos a falar sobre as várias adaptações que este livro já teve. E estava aqui a pensar numa autora portuguesa que ela própria se rendeu a este livro. Sabes quem é, Patrícia? Deixa ver se me recordo. Seria a Luísa Ducla Soares? É verdade. Ela escreveu As Viagens de Gulliver com escala em Portugal. Eu acho que podemos ouvir um excerto do ato 5º, mas antes... Não seria a mesma coisa se não testássemos a vossa concentração. Atentem, por favor, nas questões que estamos aqui a apresentar. Peguem no vosso caderno, num lápis ou numa caneta, tomem nota e concentrem-se naquilo que vão ver e ouvir para depois conseguirem responder às perguntas. Vamos a isso? Tomaram nota? Vamos lá. Peço desculpa, ainda havia mais perguntas. Damos-nos mais uns segundos. Portanto, tínhamos que classificar as frases seguintes como verdadeiras ou falsas. O texto corresponde a um novo ato porque houve alteração de cenário. Este excerto pode ser dividido em 3 cenas, vamos ver. Levanta uma taça que dá a Gulliver e bate nela com a outra que guardou para si. Corresponde a um à parte. Vamos ver a seguinte. E aqui tínhamos que relacionar as afirmações apresentadas na coluna A com a informação apresentada na coluna B. Vamos lá, então. Vamos ouvir. As Viagens de Gulliver com escala em Portugal, de Luísa Ducla Soares. Ato 5. Gulliver em Portugal. Lisboa, no tempo de Dom João V. O cenário é uma varanda com bancos de azulejo e, ao fundo, a vista da cidade. Gulliver, junto à face exterior do palco, dirige-se às crianças. Apetrechei um barco e fiz-me novamente ao mar. Sonhava ir viver para uma ilha deserta, mas a ilha onde fui ter estava cheia de selvagens. Atacaram-me. Sabem quem me salvou? Um golfinho. Quem me recolheu foram os marinheiros de um navio. Adivinham quem eram eles? Eram piratas. Eram pescadores. Eram portugueses, os grandes senhores dos mares. Vocês por acaso já ouviram falar dos portugueses? Nós vivemos em Portugal. Os portugueses correram todos os mares. Já ouviram falar de algumas das suas viagens? Ora, contem lá. Descobriram o Brasil. E descobriram o caminho marítimo para a Índia. À primeira vista, tive medo que eles fossem uma espécie de macacos, como os que vivem na Ilha dos Cavalos. Vocês que já viram portugueses, confundem-nos com macacos. Ora essa, eu sou português, nada de confusões.
E eu sou portuguesa. Não me diga que lhe pareça um gorila ou um chimpanzé. Não me ofenda. De facto, não podiam ser mais gentis, simpáticos e acolhedores. Vou apresentar-lhes o capitão do navio que me recolheu, Dom Pedro Mendes. Levou-me para a sua casa. Ele aí vem. Gulliver sobe para o palco. Dom Pedro Mendes avança e cumprimenta Gulliver. Então, meu amigo, chegamos a bom porto. É hora de descansar das viagens. Gulliver relincha. Senhor Gulliver, não se esqueça de que já não está na terra dos cavalos. Lisboa é uma cidade de muitas e variadas gentes, onde quem governa é Sua Majestade Dom João V. Tem anões, como em Lilliput? Ah, não! E gigantes? Também não. O senhor viveu tanto tempo em sítios extravagantes que até já se esqueceu da velha Europa. Vamos brindar ao seu regresso à civilização. Levanta uma taça que dá a Gulliver e bate nela com a outra que guardou para si. À sua saúde! Estás pronto para demonstrar que a ti nada te escapa? Vamos então corrigir. A primeira pergunta pedia que indicasse o nome das várias personagens que vão surgindo ao longo do texto. Quem é que tínhamos? Tínhamos Gulliver, as crianças, chamadas Maria e Manuel, e Dom Pedro. A segunda pergunta era, as palavras de Gulliver remetem-nos para uma época da história de Portugal. Identifica, qual era a época? Certo, a época da expansão marítima. Tínhamos mais umas questões. Em que circunstâncias Gulliver conheceu os portugueses? Ele foi salvo por eles, quando estava a ser atacado por selvagens. E como são caracterizados os portugueses? São caracterizados como os senhores dos mares. São considerados um povo gentil, simpático e acolhedor. Certo, muito bem. Vamos ver se estavam mesmo atentos. Classifica então as seguintes afirmações como verdadeiras ou falsas e corrige as afirmações falsas. Vamos lá ver. A primeira, muito bem, é verdadeira. O texto corresponde a um novo ato porque houve alteração de cenário. A segunda é falsa. Este excerto não pode ser dividido em 3 cenas. Ele pode ser e deve ser dividido em 2 cenas. E por último, levanta uma taça que dá a Gulliver e bate nela com a outra que guardou para si, corresponde a um à parte. Não, é falso. Corresponde a uma didascália ou a uma indicação cénica. Vamos agora associar os exemplos apresentados na coluna A às informações a que dizem respeito na coluna B. O cenário é uma varanda com bancos de azulejo e ao fundo a vista da cidade. Ok? Corresponde ao cenário, muito bem. B. Gulliver sobe para o palco. Dom Pedro Mendes avança e cumprimenta Gulliver. Exato, corresponde à movimentação das personagens. E por último, levanta uma taça que dá a Gulliver e bate nela com a outra que guardou para si. Por exclusão de partes, trata-se da informação sobre os gestos das personagens. Muito bem. Muito bem. Bom, Patrícia, eu já te disse que gosto imenso de viajar, não disse? Já me disseste, eu sei. Gosto tanto de viajar como gosto de ler. Não é por acaso tenho um blog de viagens. Mas agora estava aqui a pensar neste espírito aventureiro de Gulliver e deu-me vontade de conhecer outras adaptações. Sabes que há outra adaptação do autor João de Barros. Conheço. E eu pensei que ia ser interessante ouvirmos um excerto lido aqui pela nossa Beatriz. O que é que me dizes? Acho que é uma excelente ideia. Vamos a isso? As viagens de Gulliver. Já o sol estava alto quando acordei e a sua claridade intensa quase ofuscou a vista. Disse de mim para mim: vou-me levantar e procurar de comer à sombra da primeira árvore que me apareça. Era o melhor que podia fazer. Simplesmente, ao tentar erguer-me, não consegui. Estava preso pelos cabelos, que nesse tempo se usavam muito compridos, e o resto do corpo enredado num sem número de cordelinhos delgados, mas fortíssimos, que me tolhiam os movimentos. Pernas e braços, mãos e pés, senti-os fixados ao solo. Retesei os músculos, respirei fundo, quis sacudir aquelas apertadas malhas e nada. Os cordéis entravam-me na pele e feriam-me. Que aflição! Temos aqui uma descrição bastante detalhada. Fantástica. É que eu, ao ouvir isto, quase que me sentia ao lado do Gulliver e conseguia perceber a aflição dele a tentar se libertar daqueles cordéis que o envolviam. A descrição realmente é fundamental num livro, porque é através dela que nós, os leitores, conseguirmos entrar dentro da história e perceber como é que a ação se desenrola. Já não é a primeira vez que falamos da importância de uma descrição detalhada, não é? É verdade.
faz os leitores viajarem e entrarem na história. Sentindo-se quase uma personagem principal, não é? Verdade, a viver Marta, aquela aventura. É verdade. E daí a importância de uma tipologia textual que nos permite descrever tão detalhadamente os diversos pormenores da história. Sabes de que tipo de texto é que eu estou a falar? Será que estás a falar do texto descritivo? Será? Eu acho que sim. Vamos conhecer um pouco melhor esta tipologia textual? Vamos a isso. Vamos a isso. Queres escrever um texto descritivo? Nós ajudamos-te. Começa por relembrar as características deste género textual no qual se caracteriza alguém ou alguma coisa. Os nomes e os adjetivos predominam, pois permitem nomear e caracterizar os elementos descritos. Os tempos verbais mais utilizados são o pretérito imperfeito e o presente do indicativo. Há também a referência a diversas sensações e a presença de recursos expressivos. As palavras que indicam a ordem dos elementos descritos permitem o estabelecimento de um fio condutor no texto. Agora que já sabes que elementos não podem faltar, que tal escrevermos um texto descritivo em conjunto? Realmente, Patrícia, para fazermos uma boa descrição, precisamos de umas classes de palavras especiais. Por exemplo, os nomes e os adjetivos. Repara aqui neste excerto. De súbito surgiu a meus olhos uma criaturinha minúscula, um homenzinho da altura aí de uns 5 centímetros, imagine-se, mas bem proporcionado e todo esperto. Estas palavras que estão destacadas pertencem a uma classe de palavras específica. Como podes verificar, minúscula está a caracterizar os habitantes da ilha, né, os liliputianos, e demonstra assim que eles eram uns seres muito pequeninos. Portanto, quando nós usamos uma palavra que caracteriza alguém ou alguma coisa, estamos a usar um adjetivo que pertence a uma classe aberta de palavras. Exatamente, verdade. Mas eu acho que era importante conhecermos um bocadinho melhor esta classe de palavras, porque ela tem características bem particulares. Vamos a ver isso? As suas subclasses, não é, Patrícia? Vamos a isso. Esta é a Catarina. Ela é sonhadora e alegre. Tem um cão grande e meigo, o Faísca. E uma família muito divertida. A Catarina e a sua família mudaram-se há pouco tempo para uma casa nova e espaçosa. Repara que, para caracterizarmos a Catarina... Temos aqui uns problemas técnicos. Terão sido piratas informáticos, Patrícia? Eu acho que sim. Os piratas informáticos têm tentado boicotar as nossas aulas. Vamos lá, Vamos lá resolver isto? Ok. Então, o vídeo terminou abruptamente, mas eu acho que as informações que vocês conseguiram captar são suficientes para os próximos exercícios. Deixa-me pensar. Portanto, temos adjetivos qualificativos e numerais. Que atribuem características, qualidades às pessoas ou às personagens, e temos os numerais, que vêm normalmente antes de um nome, não é? Exatamente. Então vamos aos exercícios. Classifica cada um dos adjetivos sublinhados como qualificativo, com um Q, ou numeral, com a letra N. Primeira frase. Resolvi rapidamente os primeiros exercícios desta ficha. Estamos a ordenar alguma coisa. Portanto, teremos aqui um adjetivo muito bem, numeral. Segunda frase. A Sara também disse que os exercícios eram fáceis. E aqui estamos a atribuir uma característica aos exercícios. Portanto, temos um adjetivo qualificativo. Muito bem. A professora corrigiu no quadro a quarta pergunta. Temos outra vez aqui uma ordem. Estamos perante um adjetivo numeral. Muito bem. Por último, todos ficámos contentes com os resultados. Mais uma característica. Mais uma característica. Mais um adjetivo qualificativo. A Catarina identifica agora a subclasse dos adjetivos sublinhados. A Catarina estava cansada, mas muito feliz por ter ficado em terceiro lugar na corrida de obstáculos. Será que consegues distinguir um adjetivo qualificativo de um numeral? Vamos lá. Muito bem, cansada. Estamos a qualificar a Catarina, um adjetivo qualificativo.
Depois, feliz, a mesma coisa, também estamos a caracterizar o estado de espírito da Catarina, um adjetivo qualificativo. E, por último, terceiro, um adjetivo numeral. Certíssimo, muito bem. Bom, Patrícia, estava aqui a pensar que o quão importante é a leitura. E principalmente neste tempo que estamos resguardados em casa, a importância que tem a leitura na nossa vida, porque permite-nos quebrar barreiras, libertar o nosso pensamento e, sobretudo, acho que passar o tempo. É verdade. Aliás, eu até estou a reler aqui as viagens de Gulliver, porque eu leio rapidamente, sabes? Eu gosto tanto deste livro que se lê muito rapidamente. Agora queria que reparasses neste excerto. O pior é que mais de 100 flechas que se diriam alfinetes ou agulhas, me pisavam uma das mãos, cujos dedos já se moviam, embora vagarosa e dificilmente. Marta, mas porquê é que teremos vagarosa e dificilmente com uma cor diferente do restante texto? Bem, primeiro, para nos dar a perceber o modo como se moviam os dedos de Gulliver, não é? Com muita dificuldade. E estas palavras pertencem a uma classe. Dificilmente, arduamente, penosamente. Ver. São os advérbios? Exatamente, Patrícia, acertaste. Boa. Acho que valia a pena vermos aqui um vídeo da escola virtual, um áudio, sobre os valores diferentes que os advérbios podem ter. Vamos a isso? Marta, vamos pedir atenção, porque a seguir vamos testar a concentração dos nossos alunos. Ouçam bem. Com os advérbios de negação, podes negar ou contrariar algo. Repara, se disseres não encontro a mochila, estás a negar que sabes onde está a tua mochila. Não é uma palavra que te ajuda a negar ou até a contrariar alguma coisa. Com os advérbios de afirmação, afirmas ou reforças uma ideia. Repara, se disseres sim, podemos estudar juntos para o teste, estás a confirmar que podem estudar em conjunto. Sim é uma das palavras que ajuda a afirmar uma ideia. Com os advérbios interrogativos, podes fazer perguntas. Repara, se perguntares onde moras ou quando jogamos futebol, estás a fazer perguntas sobre o sítio onde a pessoa mora ou o dia em que podem jogar futebol juntos. Onde e quando são palavras que ajudam a fazer as perguntas certas em relação ao que queres saber. Com os advérbios de quantidade e grau, indicas a quantidade ou o grau de alguma coisa. Repara, se disseres eu gosto muito de música ou o teste era bastante fácil, estás a indicar o quanto é que gostas de música e quão fácil foi o teste. Muito e bastante são então palavras que ajudam a indicar o grau ou a quantidade de algo. Com os advérbios de modo, podes explicar o modo como a ação decorre. Repara, se disseres durante o jogo todos correm depressa ou durante o jogo todos correm devagar, estás a dizer duas coisas completamente diferentes. Depressa e devagar são palavras que ajudam a perceber o modo como todos correram durante o jogo. Com os advérbios de lugar, indicas o local onde ocorre a ação. Repara, é diferente dizeres eu estou longe ou eu estou perto. Longe e perto são palavras que ajudam a indicar a tua localização relativamente a alguém ou alguma coisa. Com os advérbios de tempo, indicas quando ocorre a ação. Repara, é diferente dizeres deram-me um cão e dizeres ontem deram-me um cão. Ou hoje deram-me um cão. Ontem e hoje são palavras que te ajudam a indicar o momento em que te ofereceram o cão. Sim, eu não tenho a menor dúvida de que estavas concentrado. Mas vamos confirmar, vamos não é? confirmar isso. Já sabes que temos sempre umas perguntas para testar a tua concentração. Então presta atenção. Distribui os advérbios seguintes pelas duas colunas da grelha. Então repara, temos os advérbios com valor de tempo e os advérbios com valor de lugar. Vamos primeiro começar pelos advérbios com valor de tempo. Ok, amanhã, antes, cedo, logo, nunca, sempre e hoje.
Eu acho que estiveram atentíssimos, Marta. Acho que a resposta está certa. Parabéns. Advérbios com valor de lugar. Além, aqui, aí, dentro, cá, perto e abaixo. Nem sei porque é que me surpreendo. Eles estão sempre atentos. Temos uns alunos super atentos lá em casa. Acertaram mais uma vez na questão. Pois é, Patrícia. Olha, que bela viagem fizemos hoje com o Gulliver e que belas aventuras vivemos lá por Lilliput, não concordas? Concordo. Foi tão bom que acho que já passou. Estamos quase no fim da aula. A nossa viagem está mesmo a chegar ao fim. Portanto, chegou o momento do hashtag toma nota. Então, falámos sobre o texto descritivo, cujo objetivo é caracterizar algo ou alguém ou criar ambientes. Predominam os nomes e adjetivos que permitem nomear e caracterizar os elementos descritos. Os tempos verbais mais utilizados são o presente, o indicativo e o pretérito imperfeito. Também dissemos que o texto descritivo pode fazer referências a sensações. Por exemplo, a visão, o olfato, a audição, o tato ou o movimento. Podemos também utilizar recursos expressivos, não é? Vamos registar? Ainda falámos que no texto descritivo as palavras indicam a ordem dos elementos. Há palavras que indicam a ordem dos elementos descritos, permitindo criar um fio condutor no texto. Por exemplo, em primeiro lugar, em seguida, finalmente, à direita, atrás, no meio. Bom, e também estudamos hoje outras duas classes de palavras. Vimos os adjetivos, que caracterizam seres, objetos, locais e ideias. Percebemos que eles podem ser qualificativos ou numerais. Dentro dos qualificativos percebemos que atribuem qualidades ou características aos nomes a que se referem e os numerais indicam a posição em que surge o nome numa série. Outra subclasse foi a do advérbio e percebemos que são palavras invariáveis que modificam o significado do verbo, do adjetivo e de outros advérbios, que têm valores diferentes: afirmação, negação, interrogativo, lugar, modo, tempo e quantidade e grau. Chegou o momento do hashtag desafio. Espero que o aceites. Escreve um texto descritivo entre 60 a 80 palavras sobre um local que tenhas visitado e de que tenhas gostado muito. Nesse texto deves utilizar no mínimo 5 adjetivos e 3 advérbios. Vamos ao sumário. Falámos hoje sobre as viagens de Gulliver, fizemos uma interpretação de um excerto de Jonathan Swift, falámos também das características do texto descritivo e da classe de palavras dos adjetivos e dos advérbios. E chegou ao fim mais uma aventura, não é, Patrícia? É verdade, Marta. E hoje deixamos uma mensagem de força, de coragem e de acreditar sempre que somos capazes, não é? E de ir à descoberta. Até à próxima aula. Até à próxima aula. Fica bem.